E aí pessoal, beleza? Hoje no 2 Minutos de Química nós vamos falar um pouco sobre os efeitos do café no organismo. Bom, de acordo com o Institute of Scientific Information of Coffee, 67% das pessoas não conseguiriam imaginar sua vida sem o café. Em algum momento da nossa evolução, o café virou mais do que um prazer gastronômico, um amigo fiel e quase um remédio. Alguns dos efeitos sobre ele no organismo são devidamente comprovados. Ele realmente vicia, por exemplo. Mas outros a ciência traz e leva de volta como se estivesse brincando com a gente. Certas pesquisas, por alguns motivos, chegam a até desmentir uma outra. Então, preparamos aqui uma lista com algumas verdades quanto a ele e o que ele é capaz. O café pode não deixar você mais alerta. Cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, disseram que se a gente faz o cafezinho um hábito, logo desenvolvemos tolerância ao efeito estimulante da cafeína. O café favorece a performance feminina, mas prejudica a masculina. Outro estudo da Universidade de Bristol analisou a performance de homens e mulheres em atividades como testes de memória após dar a eles café normal ou descafeinado. Constatou-se que, munidos de cafeína na corrente sanguínea, as mulheres lidam melhor com situações estressantes e trabalham melhor em grupo. Mas os homens não. Neles, o café diminui a velocidade de raciocínio e aumenta a agressividade. O café faz os seios diminuírem de tamanho. A cafeína mexe nos níveis de estrógeno da mulher, o que pode fazer com que os seios encolham significativamente. 3 xícaras de café por dia já são o suficiente para o efeito ser notado. A conclusão é de um estudo da Universidade de Lund, na Suécia. E essa nem é a parte mais estranha da história. Nos homens, o efeito é oposto. Agindo com a testosterona, o consumo frequente da cafeína pode aumentar a região mamária masculina. O café faz você ter alucinações. Sim, o café dá barato, mas não é um barato muito legal não. Participantes de uma pesquisa da Universidade de Durham, no Reino Unido, começaram a ouvir vozes depois de tomar 7 copinhos de café num só dia. Os cientistas supõem que as alucinações sejam causadas pelo aumento dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que o excesso de cafeína pode provocar. O café previne o mau hálito. Sabe aquele bafo de café que você sente quando o seu colega do trabalho chega perto para poder falar? Não é bacana, mas a longo prazo pode valer a pena. Uma pesquisa israelense da Universidade de Tel Aviv descobriu que certos elementos da composição do café bloqueiam o desenvolvimento de bactérias responsáveis pelo mau hálito. Agora eles querem isolar os componentes e produzir chicletes, pirulitos e outras coisas para prevenir a halitose. O café faz bem para o coração, mas só para quem já está acostumado a beber café. Se você toma café demais, o seu coração dispara, já percebeu? Mas isso não quer dizer que a cafeína seja necessariamente ruim para ele. Estudos das universidades de Washington e Harvard, nos Estados Unidos, dizem que quem bebe 1 xícara ou menos por dia tem 4 vezes mais chances de ter um infarto. Isso condiz com o resultado de uma outra pesquisa norte-americana apresentada na 50ª Conferência Anual da Associação Americana do Coração em 2010, que aponta um risco 18% menor de problemas cardíacos em quem toma 4 ou mais xícaras de café por dia. O café facilita também sua vida na academia. Tomar um copinho antes de malhar, além de dar uma energia extra, diminui a dor causada pelo exercício. É o que dizem estudos da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Segundo os pesquisadores, a cafeína age diretamente sobre partes do cérebro e da medula espinhal envolvidas no processo da dor. Estudos mostram também que a suplementação com cafeína é eficaz na redução da percepção do esforço, o que significa que seus resultados no treino aeróbico são melhores, explica Pamela Nisevich, uma nutricionista esportiva da empresa Abbott. Louis Johnston, nutricionista da Results with Lucy, sugere que tomar café bem forte antes do treino aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, o que garante melhores resultados. O aumento do fluxo sanguíneo também lhe dá mais energia para utilizar em seus exercícios. A oxigenação sanguínea adicional pode beneficiar o seu coração. O café preto é uma boa escolha como alimento pouco calórico, diz Frida Hadjun. Mais importante que isso, ele pode acelerar o seu metabolismo, aumentando a velocidade com que o seu corpo queima gordura. 1 ou 2 xícaras por dia podem fazer diferença. E aí nós comprovamos a atividade termogênica da cafeína. A cafeína pode melhorar a sua memória também.
Estudos descobriram que a ingestão moderada de café pode melhorar sua memória e o desempenho cognitivo. A cafeína age como estimulante, explica Luke Thornton. Quando ingerimos líquidos ricos em cafeína, nosso cérebro bloqueia o neurotransmissor adenosina. A adenosina é a molécula de energia ligada aos açúcares. Quando isso acontece, outros dos neurotransmissores do nosso corpo, como a norepinefrina e a dopamina, afetam nosso corpo de forma mais poderosa. Isso melhora a função cerebral, a memória, o humor, a energia e o tempo de reação. A cafeína pode torná-lo mais inteligente. Tomar café com moderação aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, explica Frida Rajan, nutricionista de saúde da fitness no app LifeSun. Além de deixá-los mais alerta e apto a receber novas informações, também melhora a capacidade do cérebro de formar novas memórias de curto prazo. Os benefícios duram mais de 24 horas, tempo suficiente para estudar para aquela prova, por exemplo, né? A cafeína também te faz mais feliz. O cheiro do café pode causar um efeito positivo sobre as pessoas, explica Frida Rajan. A cafeína tem a reputação de aumentar a felicidade e a vitalidade. Segundo os pesquisadores, as reações químicas causadas pela cafeína em nosso cérebro podem ser de um impacto positivo na luta contra a depressão. E além disso, os antioxidantes no café também podem trazer uma sensação de felicidade. E por fim, a cafeína lhe ajuda a se proteger contra o mal de Alzheimer. De acordo com o Institute of Scientific Information of Coffee, o consumo moderado de café, ou seja, 3 a 5 copos por dia, está associado a um risco reduzido de até 20% em desenvolver o mal de Alzheimer. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, podem deixar aí nos comentários. Foi mal a rouquidão, não estou 100%, mas até mais.